Trabalhadores do Brasil, tenho a honra de passar as mãos às reformas de base. Declaro promulgada a conquista do voto. O vice-presidente João Goulart está na China quando Jânio Quadros renuncia. A crise política se aprofunda e o país se divide. De um lado, militares lideram uma tentativa de golpe para impedir a posse de João Goulart. De outro, setores democráticos exigem que a Constituição seja cumprida e o vice empossado. Leonel Brizola convoca a cadeia da legalidade, uma rede de rádios que se espalha pelo país. Trabalhadores, estudantes e intelectuais também vão às ruas em defesa da posse de Jango. Dias depois, João Goulart retorna ao Brasil e assume a presidência, mas com poderes limitados. Ele sofreu um veto por parte dos ministros militares por causa das suas ligações com o sindicalismo internacional. E, então, para que João Goulart assumisse a presidência da República, foi necessária uma negociação e um entendimento, e uma solução de compromisso. Essa solução de compromisso foi a introdução do parlamentarismo como sistema de governo, que automaticamente diminuiria os poderes do presidente da República. O parlamentarismo não era o definitivo. Caberia ao povo, através de um plebiscito, decidir. João Goulart faz campanha pela volta do presidencialismo. Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição, você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição, você que está vendo que o parlamentarismo não funciona, você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador, você que não admite desrespeito à Constituição, compareça dia 6 de março. Não. Em maio de 63, os eleitores vão às urnas e decidem em massa pela volta do sistema presidencialista. João Goulart retoma o direito de ser um presidente com plenos poderes. Jango começa a fazer as chamadas reformas de base. Ele governa com os sindicatos e outras organizações da sociedade civil e, com isso, desperta a desconfiança dos anticomunistas. Vivemos o auge da Guerra Fria. Tinha havido, na década de 60, em 1961, a crise dos mísseis em Cuba, etc. Então, era um período de confronto, de bipolaridade. O mundo só conhecia dois polos de poder. A União Soviética, com seus satélites de um lado, e os Estados Unidos, no mundo ocidental, com seus satélites do outro lado. Esse clima, evidentemente, que se refletia no Brasil. Os partidos de oposição também acusam João Goulart de ser responsável pela inflação e pelo desabastecimento que o Brasil enfrenta. Mas as reformas continuam. No dia 13 de março de 1964, João Goulart faz o grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele promete mudanças radicais na estrutura agrária, econômica e educacional do país. Sejam tranquilos, em breve, esse decreto será uma realidade. E realidade é de ser também a rigorosa e tratada fiscalização, que seja cumprido o decreto do aluguel, que seja cumprido o decreto referente no apartamento. Ele toma duas atitudes que praticamente significam o rompimento dele com as Forças Armadas. O primeiro foi o comício da Central, que é quase o clímax, mas ainda não é o clímax. Ele baixou alguns decretos, inclusive o que mandava desapropriar 10 quilômetros ao longo nas margens das rodovias e das ferrovias federais para fazer reforma agrária. E, no fim, menos de uma semana depois, ele faz uma reunião no Automóvel Clube do Rio de Janeiro com os sargentos que estavam organizados. Esse clima todo, quando ele faz essa reunião com os sargentos, aí, evidentemente, acirra mais ainda os ânimos com as Forças Armadas. Militares, empresários, partidos políticos de direita e setores conservadores da sociedade se organizam. Eles têm o apoio não declarado dos Estados Unidos. Em 31 de março de 1964,
Os tanques de guerra saem às ruas. João Goulart é deposto e os militares sobem ao poder. O Brasil vai viver os anos de chumbo. Uma história que fica para o próximo programa.